E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e nós vamos falar sobre equação de Torricelli. Imagine que você tem um veículo e esse veículo está se deslocando aqui em uma estrada com a velocidade inicial aqui durante o início da observação com velocidade de 10 metros por segundo. Uma aceleração está a favor desse movimento com um valor de 2 metros por segundo ao quadrado. E esse veículo ele vai se deslocando em relação a uma mudança de tempo, né? Eu pergunto, se esse tempo não fosse estipulado na questão, como é que a gente conseguiria determinar a posição desse móvel ao longo do seu deslocamento? Por quê? Em aulas passadas, a gente conversou sobre uma seguinte equação. Uma equação que a gente chamou de equação da posição, onde a gente conseguia encontrar o seu deslocamento em relação a uma passagem de tempo. Então a gente tem uma posição do veículo em função do tempo. Da mesma forma que a gente possui essa forma equação da posição, a gente também possui a equação da velocidade, né? Onde essa equação da velocidade determina a velocidade desse móvel de acordo com uma passagem do tempo, ou seja, a velocidade do móvel em função de um tempo qualquer. Então, em aulas passadas ou em exercícios anteriores, se a gente quisesse determinar a posição de um móvel, era bem fácil utilizando dessa forma em função de um tempo qualquer. Ou se a gente quisesse calcular a velocidade do móvel, a gente conseguia calcular a velocidade desse móvel em função, se utilizando dessa fórmula, em função de um tempo qualquer. Então você percebe que o tempo ele é fundamental para determinar a posição desse móvel e a velocidade desse móvel. Mas eu pergunto, e se esse tempo não for dado na questão, se a gente não tem um tempo nessa observação, como é que a gente vai conseguir determinar a velocidade desse móvel em relação ao deslocamento dele? Ou como a gente poderia determinar o deslocamento desse móvel em relação a essa mudança de velocidade. Então vamos observar aqui e ver como é que a gente pode trabalhar dessa forma, tá bom? Vamos considerar que a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo, que é o que está acontecendo com esse veículo. O que a gente percebe? Esse veículo ele tem uma aceleração que está a favor do movimento. Então, como esse veículo tem uma aceleração que está a favor do movimento, eu tenho aqui um movimento que eu vou chamar de movimento acelerado, tá bom? O que é esse movimento acelerado? É aquele movimento onde a velocidade ela tende a aumentar ao longo do tempo. E qual é a condição para que a gente tenha um movimento acelerado? É que o sinal da aceleração seja igual aos sinais da velocidade, ou seja, que eles estejam indicados no mesmo sentido. Ou os dois estejam indicados para a direita, ou os dois tenham indicações para a esquerda. Então, como eles estão um no mesmo sentido do outro, a gente vai ter um movimento acelerado. Significa então que as velocidades aqui indicadas são positivas e a aceleração aqui ela também é positiva. Então, mesmo sinal, mesmo sentido, a gente tem um movimento acelerado. Aqui a gente tem um gráfico da velocidade. E por que esse gráfico aqui ele é uma reta? Vamos lembrar. A equação da velocidade em função do tempo é essa aqui, V igual a V0 mais A vezes T, onde eu tenho aqui uma equação de primeiro grau. Então a gente tem uma equação de primeiro grau. Se eu tenho uma equação de primeiro grau, a representação aqui desse gráfico será uma reta. Então a gente já sabe que eu vou ter uma reta aqui que representa essa função velocidade e tempo. Outra coisa que eu consigo observar é que essa reta, que a gente já aprendeu que é uma reta, ela é crescente. Por que ela é crescente?
Quando a aceleração ela é positiva, a gente vai ter uma reta crescente, mas quando essa aceleração for negativa, a gente tem uma reta decrescente. Então significa então que eu tenho uma reta crescente, isso porque esse móvel está aumentando sua velocidade ao longo do tempo, tá bom? Esse gráfico aqui é a representação desse movimento. Então vamos lá, o que, que a gente pode determinar? Vocês concordam comigo que se eu inventar aqui de calcular a área desse gráfico aqui, eu vou achar alguma coisa, né? Na física, sempre quando a gente determina a área de algum gráfico, geralmente é encontrada alguma outra grandeza física. E foi dito em aulas passadas que se a gente determina a área de um gráfico, velocidade e tempo, aqui a gente consegue determinar o seu deslocamento. Então, calculando essa área aqui, olha, a gente vai calcular também o deslocamento, quanto esse veículo aqui se movimentou. Então, se a gente calculasse essa área, a gente teria a seguinte informação. Como eu tenho aqui um trapézio, né? Eu tenho aqui uma base maior para esse trapézio, uma base menor, né? Então, ficaria algo assim, base maior, base menor, e aqui a gente teria a altura, né? Então, a gente vai ter a seguinte situação. Base maior, né? Esse cálculo dessa área, que no caso vai ser V, mais base menor, que no caso é V0, vezes a altura, isso dividido por 2, isso aqui a gente dividindo por 2, eu vou encontrar o meu deslocamento, porque área é igual a deslocamento. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar esse 2 aqui, vou passar para esse lado, para poder me facilitar, ficar linear, né, a formulazinha, e a gente vai encontrar a seguinte situação. Eu vou ter V mais V0, tudo isso multiplicado por T é igual a 2 ΔS, né? Então, essa relação aqui é igual a essa. Só que o que eu quero na questão? Eu quero retirar o valor desse tempo, porque eu quero encontrar uma função nova onde a gente não precise mais do tempo para calcular. Então, o que é que eu vou fazer? Seguinte informação, sendo o valor da formulazinha, a gente tendo V é igual a V0 mais A vezes T, que é a formulazinha da equação da velocidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar esse tempo aqui. Isolando o tempo, a gente vai ter a seguinte fórmula. Esse V0 aqui vai passar para o outro lado, ela vai negativo, né? E aí vai ficar V menos V0. E A, que está multiplicando com T, vai para o outro lado, dividindo. E a gente vai encontrar uma formulazinha em função do tempo. Então, eu posso dizer que tempo é V menos V0 dividido por A. Então, substituindo o tempo, que a gente sabe que é V menos V0 dividido por A, aqui nessa equação, a gente vai encontrar a seguinte situação. Vou ter V mais V0, né, vezes o tempo, onde o tempo eu sei que é V menos V0 dividido por A. Eu tenho aqui que é V menos V0 dividido por A, né? Vou colocar isso aqui. Posso colocar tudo em parênteses ou não é necessário. Posso colocar só aqui. Isso tudo 2 vezes ΔS. O que é que a gente vai ter aqui? Olha, isso aqui, esse A, eu vou ter V mais V0 vezes V menos V0 dividido por A. Eu vou pegar esse A que está dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter V mais V0 vezes V menos V0 igual a 2 vezes A vezes ΔS. Se eu multiplicar aqui, ó, V vezes V, eu vou ter V ao quadrado. Se eu multiplicar agora V vezes menos V0, eu vou ter menos V vezes V0.
Se eu multiplicar V0 vezes V, eu vou ter mais V0 vezes V. E depois V0 vezes V0, eu vou ter menos V0 ao quadrado. Logo, a gente vai encontrar V ao quadrado menos V0 ao quadrado igual a 2 vezes A vezes ΔS. Pegando esse menos, passando para o outro lado, a gente vai encontrar logo uma seguinte equaçãozinha, que é a equação muito importante, a equação de Torricelli, onde a gente consegue determinar a velocidade agora de um móvel em função do seu deslocamento, não mais em função do tempo. Então, agora em diante, a gente consegue determinar a velocidade de um móvel em função do deslocamento desse móvel. Ou também a gente pode se utilizar dessa equação para determinar o deslocamento desse móvel, o quanto ele se movimentou, isso em função da mudança da velocidade. Então, que é a equação onde a gente chama ela de equação de Torricelli. E o que a gente pode mais conversar sobre isso? Que isso aqui, se você percebe, a gente tem uma equação de segundo grau. Então, quando eu tenho uma equação de segundo grau, vou colocar aqui, ó, equação, como no caso a função da posição, onde eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho a representação desse gráfico, a representação de uma parábola, né? Então, eu tenho a representação de uma parábola. Como aqui a gente também possui uma equação de segundo grau, o gráfico que vai representar essa equação da velocidade em função de um deslocamento, em função da distância d, ela vai ser uma equação de segundo grau, ou seja, vai ser uma parábola. Então a gente tem duas representações aqui, né? Olha, eu tenho uma parábola aqui e eu tenho uma parábola. O que é que a gente vai, qual vai ser a diferença entre um gráfico e outro? Quando eu tiver uma aceleração positiva, tá bom? A gente vai ter um gráfico com concavidade para cima, concavidade para cima. E quando a gente tiver um gráfico onde essa aceleração for negativa, eu vou ter um gráfico com concavidade para baixo, Então, olha, o que a gente pode representar nesse gráfico de velocidade e distância, que nesse caso aqui eu tenho um gráfico onde essa aceleração é positiva, ou seja, a velocidade vai aumentando ao longo do tempo, e você percebe que isso aqui tem uma concavidade para baixo. Então eu tenho uma aceleração negativa, a velocidade vai diminuindo ao longo do tempo. Aceleração positiva, a velocidade aumenta, velocidade negativa, a aceleração diminui. Tranquilo, a aula hoje é uma aula curta, só para falar um pouquinho sobre a equação de Torricelli, e eu espero ver vocês em nossas próximas aulas. Muito obrigado, galera, fica com Deus e tchau!